Amém. Nessa próxima aula, que nós vamos ter agora, nós já terminamos sobre os atributos de Deus, aquilo que nós tributamos, aquilo que Deus se revela a nós. Então, porque Ele se revela, nós então atribuímos a Ele as características daquela revelação. Eu quero ver com você hoje os nomes de Deus. Abra lá comigo em Jeremias capítulo 9, que tem sido um texto padrão para nós. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Na Bíblia amplificada em inglês, traduzida, eu traduzi aqui para você, diz o seguinte, que nós devemos nos gloriar em me conhecer, diz o Senhor, e saber. E esse saber vem com uma explicação. Saber de que forma? Pessoalmente e de forma prática. Diretamente discernindo e reconhecendo o meu caráter. E é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã sobre os nomes de Deus. Isaías 52:6 diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Deus, ele se apresenta a nós. Deus, ele se revela através dos seus nomes. Porque ele coloca grande importância nisso, porque se você conhece os seus atributos e os nomes de Deus pessoalmente, de forma prática, diretamente discernindo e reconhecendo quem Ele é, então você estará apto a reconhecer quem é a fonte do que acontece ao seu redor. Você saberá que se Deus é aquele que cura, Ele não é aquele que coloca doença. Você saberá que se Deus é aquele que provê, não é Ele o início da sua falta. Que as pessoas acham, não, Deus está me castigando porque eu fiz alguma coisa errada. Não, o castigo vem porque você fez uma coisa errada. Essa é a lei do universo. Enquanto você está com Deus, você tem suprimentos. Quando você se afasta de Deus, você tem falta. Então, quando você conhece os atributos de Deus e os nomes de Deus pessoalmente, de forma prática, discernindo quem Ele é, você sabe discernir o que está acontecendo ao seu redor e quem realmente está fazendo aquilo ali. Se é a sua carne, se é o inimigo. Você está entendendo? Então, essa é a importância de nós conhecermos os nomes de Deus. A única maneira que podemos nos relacionar com Deus é através da revelação, ou seja, Deus se revelando a nós, que buscamos a Deus. Nós já vimos isso nas primeiras lições, que é Deus quem se revela a mim e a você. É Deus quem se abre para você. É Deus quem diz para você quem Ele é. Isso é obra dEle. Então, o problema é que muitas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão ecoar aquilo que elas ouviram. Elas falam, não, o Senhor é bom. Elas falam, o Senhor cura. Elas falam, o Senhor salva, mas é o que elas ouviram. Não é pessoalmente nem na prática. Lembra aqui que a explicação que nós lemos aqui da tradução da Bíblia Amplificada, ela vai definir quem realmente conhece e não conhece a Deus. Porque aqueles que me conhecem e sabem pessoalmente na prática, discernindo, diretamente discernindo e reconhecendo o meu caráter. Essas são as pessoas que conhecem a Deus pessoalmente. Deus quer que você o conheça pessoalmente. A base da nossa adoração é nós conhecermos a Deus pessoalmente. Não adianta adorar ao Deus do outro. Não adianta adorar ao Deus do teu pai. Não adianta adorar ao Deus do teu pastor. Tem que ser pessoalmente. Nós nos reunimos nos domingos, nós nos reunimos em quantos encontros de celebração você tiver na sua igreja, para adorarmos a um Deus que nós conhecemos. Eu conheço um Deus, eu me reúno com um povo que conhece a Deus, então com um povo que conhece a Deus, eu celebro a Ele.
Porque se eu disser que eu estou andando na luz e eu ando na luz, o que a Bíblia diz? Eu mantenho comunhão uns com os outros. Não tem como não ter comunhão, gente. Essa revelação é tremenda. Não tem como não ter comunhão. Há momentos de celebração e nós separamos dias na nossa semana para termos momentos de celebração juntos. Por isso que Paulo fala, olha, não entra nesse negócio de você não querer ir à igreja, não querer se associar a outros. Porque nós fazemos parte de um corpo, e nós fazemos parte de um corpo que adora a Deus, cujo desejo é conhecer mais de Deus. Então os nomes, infelizmente, eles têm pouco significado para nós. Hoje se coloca um nome numa pessoa porque é bonito, poxa, um nome que eu gostei. Mas na época da Bíblia, os nomes tinham muito significado. Hoje, eles são meros rótulos, são meras expressões pelo qual nós chamamos uma pessoa, para diferenciarmos uma pessoa da outra. Os nomes bíblicos são geralmente importantes. Alguns pais vão tentar, isso no contexto bíblico, vão tentar expressar o caráter do seu filho nos nomes que é dado para eles. Outros nomes de algumas pessoas eram substituídos ou alterados para combinar com o seu caráter. Alguns nomes bíblicos refletem a circunstância do seu nascimento. Veja, é tudo uma história. É tudo uma história que está sendo contada. E você pode ver muito bem, eu gosto muito disso, se você tiver a oportunidade de você entrar lá na nossa página, você que está assistindo pela internet, você vai ver lá na escola de Asaf, que existe lá o propósito do Ministério de Música, e você vai ver que eu defino muito lá, quando Lia deu os nomes aos seus filhos, eram nomes proféticos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, estava falando de uma jornada, e ela via isso, percebia, e começou a... Primeira coisa, está aqui o seu filho, Rubem. Segunda coisa, Simeão, será que ele consegue me ouvir? Ah, Deus me ouviu. Levi, agora o meu marido vai se juntar a mim, ligar-se. E Judá, a culminação, depois ela fecha a madre. Judá foi o último, Judá foi o propósito, Judá significa louvor, agora eu louvo a Deus. Então, toda aquela jornada vai ter um significado. Na nossa adoração, nós nos tornamos filhos. Na nossa adoração, como filhos amados, nós ouvimos a voz de Deus. Na nossa adoração como filhos, sabendo ouvir, quanto mais eu ouço de Deus, mais eu me ligo a Ele. Não é ouvir sobre Deus, é ouvir de Deus. Quanto mais eu ouço da própria boca de Deus, caramba, mais apaixonado eu fico por Ele. Eu me ligo cada vez mais a Ele, as coisas dEle. E quanto mais eu me ligo a Deus, mais eu me torno louvor. Mais a minha vida se torna louvor. Então os nomes são importantíssimos. Os nomes de Deus são uma parte vital da revelação pelo qual Ele guia seu povo ao conhecimento de si mesmo. Cada nome de Deus está revelando um aspecto de quem Deus é, uma parte do caráter de quem Deus é, uma parte dos seus atributos. Então, o nome de Deus, ou o nome, como a Bíblia fala do nome de Deus, a Bíblia fala o nome do Senhor, né, que é frequentemente usado na Bíblia. O nome refere-se à revelação total de tudo o que é conhecido sobre Ele, envolvendo sua natureza gloriosa, o seu caráter, ressaltando a manifestação prática ao seu povo. Quando Deus ele se revela para você, Ele quer se revelar a parte prática do seu relacionamento com Ele. Eu já falei aqui para você que Deus, quando Ele fala algo, Ele não fala algo por falar. Ele fala porque Ele quer se envolver com você. Nós já vimos isso, é um Deus transcendente e imanente. O Deus transcendente é aquele que está acima. Ele é Senhor, Ele está acima, mas o Deus imanente, que é o mesmo Deus, Ele se envolve nos teus negócios, Ele se envolve no teu assunto, Ele se envolve com a tua família, Ele se envolve com os teus planos. Ele é um Deus envolvido com o homem. Na realidade, se você for lá em Apocalipse, que é o livro da revelação gloriosa de Jesus Cristo e da sua igreja mais do que vencedora,
No final de todas as coisas, a Bíblia diz que Deus vem para estar com o homem. Mais uma vez, porque Deus tem prazer em estar com você. Então, a revelação total de tudo o que é conhecido sobre ele, envolvendo sua natureza gloriosa e o seu caráter, ressaltando a manifestação prática ao seu povo. Então, se Deus diz para você, eu sou o Senhor que te sara, é porque Ele quer estar envolvido no processo da tua vida e Ele quer trazer saúde para você. Eu sou o Senhor que provê para a tua vida. Isso quer dizer que Ele quer ser aquele que vai prover para a tua vida. E que se você se relaciona com Ele como o Senhor, você se coloca debaixo dEle e deixa Ele trazer para a tua vida. E você coopera com Ele. Nós somos cooperadores da obra de Deus em nós. Quando Deus se revela para nós, é porque Ele quer trazer para você algo que é dEle. Deus quer. Você entende isso nessa manhã? Que Deus quer se envolver com a tua vida. A santidade, o Deus santo quer se envolver com a tua vida. Foi como nós falamos na última aula. As pessoas olham para um Deus santo e veem, não dá para se relacionar com Ele. Por quê? Porque elas olham para si e não se veem como santos. Não, peraí, o que eu vou fazer? Eu tenho que me esconder de Deus, guardão, eu tenho que me esconder de Deus, porque como eu não sou mais santo, o que vai acontecer comigo? A glória de Deus vai me matar, eu vou morrer. É o primeiro pensamento errado. Olha só, gente, o Adão comeu do fruto da árvore, e logo vieram os pensamentos errados, porque ele já estava separado de Deus. Ao invés de ver Deus como Ele era, um pai para Adão, Adão era filho de Deus, ele vê o Deus como inimigo, ele se esconde. Não, a minha carne não vai suportar, eu vou morrer, porque Ele é santo, eu vou morrer. Mas quando Deus diz eu sou santo, Ele está falando para um povo santo, que Ele quer se relacionar com você, que existe um padrão, que o princípio desse padrão já está em você. Tudo que você precisa agora é praticar, é viver, é escolher andar em santidade. Então, o nome do Senhor foi proclamado a Moisés quando Deus passou diante dele e anunciou a sua natureza. Invocar o nome do Senhor era adorá-lo como Deus, uma expressão bem genérica, bem geral. Invocar o nome do Senhor era adorá-lo como Deus. Esquecer o seu nome significava afastar-se de Deus. Usar o nome de Deus em vão era afrontar a sua majestade divina, era afrontar o próprio caráter de Deus. Então, na Bíblia, um nome nunca é um rótulo, ele é sempre a própria pessoa. E no Novo Testamento a gente vai ver isso. Alguns exemplos. Jesus prometeu estar onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Ele ensinou os seus discípulos a orarem em seu nome. Ele prometeu que o Pai daria em seu nome. Ele avisou que os discípulos seriam odiados por causa do seu nome. Jesus era o Filho de Deus, e Ele é Deus. Nós estamos aqui falando até essa lição sobre Deus, de uma forma geral. Na próxima lição nós vamos falar sobre o Pai, depois sobre o Filho, depois sobre o Espírito Santo, para nós vermos que essas são pessoas distintas. Nós adoramos a um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos ver quem são essas figuras. Nós estamos falando aqui sobre Deus, sobre os nomes, que o nome é algo importante, né? Que o nome é o que a pessoa é. Na Bíblia o nome é o que a pessoa é, e o nome vai revelar a natureza de Deus. O nome reúne tudo o que é conhecido acerca de uma pessoa, e que por isso o uso do nome de Deus na Bíblia se refere à totalidade da natureza revelada de Deus. Isso significa que o nome refere-se a Deus na plenitude eterna do poder, da santidade, da graça, do amor infinito e assim por diante. Deus se revela como Ele é para você através dos seus nomes. Os salmos, gente, os salmos são livros lindíssimos. Os salmos ligam o nome de Deus com muitas ações autorrevelatórias, ou seja, Deus se revelando.
Deus se revelando para Davi, Deus se revelando para Salomão, Deus se revelando para Moisés, Deus se revelando para Jedutum. Então nos Salmos, né, nós vemos o nome de Deus associado com a sua justiça, com a sua fidelidade, com a sua salvação, com a sua santidade, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua verdade, com a sua glória. Porque Deus quer revelar para você tudo isso. Deus quer revelar para você a sua justiça, a sua fidelidade, a sua salvação, a sua santidade. A glória dele Ele quer compartilhar com você. Tudo isso está como Deus se apresenta. Preste atenção nisso. Tudo isso está como Deus se apresenta para você. E como você recebe isso. Na Bíblia, como já vimos no capítulo anterior, na nossa aula anterior, a palavra santo é a palavra que mais comumente se associa ao nome de Deus. Olha só que interessante que nós falamos. A santidade de Deus regula o padrão de Deus, regula aquilo que Ele é. Não se desassociando dos outros atributos. E até mesmo no nome de Deus, a palavra santo é a palavra que mais se associa ao nome de Deus. Então vamos ver alguns nomes. E nós dividimos como se fosse uma árvore, para que você possa entender. Então nós vamos ver os nomes raízes, nós vamos ver os nomes os troncos, e nós vamos citar algumas coisas sobre os ramos. Os nomes raízes, eles são 3 nomes, eles são os nomes básicos de Deus, de onde todos os outros fluem. Né? Todos os seus outros nomes divinos são estabelecidos sobre um ou mais desses 3 nomes raízes. Mais uma vez, não existe esse nome raiz, nome tronco. Nós estamos aqui só para facilitar, para que você entenda que todos os outros nomes, por exemplo, vão se basear nesses 3 nomes raízes. E o primeiro é Elohim. Elohim, ele aparece na Bíblia por volta de 2.500 vezes. Tá? Essa palavra é impossível de se saber o significado dela. Mas ela traz a ideia, preste atenção, de poder, de força e autoridade. Ela aparece 2.500 vezes no Velho Testamento. Em hebraico, Elohim é uma palavra no plural. O singular dela é El, ou Elohá. Então, Elohim expressa uma pluralidade. Tá? O plural em hebraico pode identificar tanto quantidade quanto qualidade. Ou seja, se uma pessoa ela é grande em força, isso é expresso no plural no hebraico. Por quê? O plural, ele não só dá quantidade, nós temos 3 livros. Não, mas também na qualidade daquilo. Se aquela qualidade é grande, no pensamento hebraico, ela pode ser descrita como um plural. Então, por isso a palavra aqui, ela vai usar Elohim, muitas vezes, né? Ao longo do Velho Testamento, os aspectos particulares da natureza toda forte, toda poderosa, toda a majestade de Deus, são reveladas ao acrescentar palavras hebraicas a Elohim, ou a El. Por exemplo, Elohim Koresh, o santo, Elohim Melech, o rei, Elohim Olam, o eterno, Elohim Emeth, ou seja, a verdade. Então, Elohim é um nome que denota poder, autoridade, força, que é usado muitas vezes na Bíblia, porque Deus é um Deus de força, é um Deus de autoridade. A raiz Elohim está inerente em todos esses nomes. Você tem aí na sua apostila todos os nomes, né? Assim, por exemplo, quando Deus é citado no Salmo 68, 20, como El Yeshua, como o Deus da salvação, isso significa que a sua salvação está cheia de força. Entendeu como é que é o sentido? O que Deus estava querendo falar? El Yeshua, se Yeshua é salvação, então a parte El está querendo dizer que Ele é forte para salvar. Ele é poderoso para salvar. Ele tem a autoridade para salvar. El Yeshua. Isso significa que a sua salvação está cheia de força e poder. Ou seja, trata-se de uma salvação absoluta, irrestrita, ilimitada e toda poderosa.
Nós temos uma música que nós cantamos aqui: o meu Deus é poderoso para salvar. Yeshua, Ele é o Salvador, o meu Deus. Então nós podemos dizer que Elohim, geralmente, ele aponta para poder. Quando você vira uma palavra dizendo, Ele é El Shaddai, Ele é El Roi. Quando você vira essa El ou Elohim, você entenda que Deus está querendo mostrar para o povo o poder dele, a capacidade dele para atuar com relação àquilo que ele está dizendo, com relação àquilo que se junta para salvar, para curar, para prover, para guerrear as nossas guerras. Aponta para o poder transcendente de Deus, focando na sua natureza além de tudo. Nessas passagens, que você pode ver aqui em cima, ele é visto como Deus do céu e da terra, que fala ao povo principalmente através de sonhos e mensagens. Lembra que a palavra transcendente está dizendo que ele é superior, ele está acima. Então toda vez que você vira a palavra El Tzadik, o justo, El Yeshua, a salvação, El Rai, o vivo, El Aman, o fiel, El Cana, o zeloso, toda vez que você vir isso, Deus está querendo se mostrar que Ele é transcendente. Nós já vimos isso. Ele é superior. O seu poder, olha só que interessante, o seu poder, o poder de Deus é superior a qualquer outro poder. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para curar. Mas Deus ainda não... Ele tem poder para curar. Ele tem poder para salvar. Número 2, Yahweh ou Jeová. Yahweh é um nome comum de Deus, e podemos considerá-lo como seu primeiro nome, ou seu nome mais pessoal. É usado mais de 6.800 vezes no Velho Testamento, de Gênesis 2:4 a Malaquias 4:5. É interessante, né, de você ver que antes de Deus criar todas as coisas, Ele é Elohim. Quando Ele cria o homem, Ele se torna um Deus pessoal. Já notou isso? Antes de Gênesis 2:4, Ele é Elohim, o Deus transcendente, o Deus de poder, o Deus de autoridade. Ele se mostra ao mundo por criar o mundo. Por criar o mundo, Ele mostra isso ao mundo. Ele tem poder para criar, Ele tem poder para fazer, e Ele cria o mundo como Elohim. Quando o homem entra em cena, ele se torna Yahweh, Jeová. Por quê? Porque Ele é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Por isso que as pessoas não conseguem às vezes entender Deus. Porque enquanto você não quiser se relacionar com Ele, Ele vai continuar sendo Elohim. Mas quando você se abrir para Ele, Ele naquele momento se torna um Deus pessoal na sua vida. O quão pessoal Ele é para você? Porque muitas pessoas só se relacionam com Ele como Elohim, como um Deus transcendente. Ele está lá, eu estou aqui, está tudo bem. Igual o povo de Israel, olha, Moisés, vai, que você sabe falar com Ele. A gente fica aqui, estamos com medo. Era Elohim. Deus não se envolve, eu não quero me envolver com Deus. Mas Deus espera essa cooperação um do outro, gente. Porque Deus é um Deus pessoal. E a palavra Yahweh, a palavra Jeová, vai nos trazer esse contexto de que Deus é um Deus pessoal. Yahweh está ligado ao verbo ser, Haya, né? Vem dessa palavra Haya. A tradução mais literal seria aquele que traz à existência o que existe. A Bíblia fala aqui de um Deus que traz à existência o que ainda não é. Mas o que ainda não é com os olhos físicos. Porque Deus só pode falar aquilo que é. Deus só pode falar para você aquilo que Ele é. Ele não vai falar para você aquilo que Ele não é. Então, no nosso contexto físico, Ele traz à existência o que não existe nos olhos físicos, no natural, porque no sobrenatural já existe. O homem já havia sido criado na mente de Deus antes de ser criado do pó da terra. Ele já existia. Para Deus, Ele já existia. Quando Deus disse, façamos o homem, Ele já existia.
não dá mais para voltar atrás. Yahvé é um Deus pessoal. A tradução mais literal seria aquele que traz à existência o que existe, o que nos diz que Deus se revela como Ele é, segundo a necessidade do seu povo. Eu sou o que sou. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 3. Não é maravilhoso saber isso de Deus? Às vezes você chama Ele de Jeová, você nem sabe o que você está falando. Você chama Ele de Deus, mas você não sabe o que você está falando. Êxodo capítulo 3, verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou o que sou, Jeová. Eu sou Deus. Eu sou o teu Deus. Essa é a ideia clara quando nós olhamos para eu sou. Quando Jesus disse eu sou, ele estava querendo dizer eu sou aquele Jeová lá de Gênesis capítulo 2, verso 4. O Deus que é pessoal. E Jesus veio para mostrar justamente isso, o Deus que veio para estar entre os homens, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória como do unigênito do Pai. O Deus que é pessoal. Por isso que o povo ficou maluco quando Jesus disse eu sou. Mas como é que você pode estar dizendo que você é aquele Deus que criou todas as coisas, que criou o homem, você é feito de carne? Eu sou Jeová, o Deus pessoal. Semelhante a Elohim, vários aspectos são enfatizados ao juntar-se palavras hebraicas diferentes a Yahweh, ou seja, associando ao entendimento de Yahweh, de Jeová, como sendo um Deus pessoal. Com uma outra palavra, nós vamos ter algumas expressões de alguns nomes de Deus, por exemplo, Yahweh Jireh, o Senhor que supre; Jeová Rafa, o Senhor que cura; Jeová Nissi, o Senhor é a vitória; Jeová Makdeshken, o Senhor que santifica; Jeová Shalom, o Senhor que traz paz; Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos; Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor; Jeová Tzidken, o Senhor é justiça; Jeová Shammah, o Senhor está sempre presente. Ele é o Senhor que está presente na tua vida, por isso o nome dele será chamado Emanuel, Deus que está presente. Yahweh geralmente sugere a sua presença e vontades pessoais, imanentes, ou seja, presentes, tendendo a realçar os aspectos conosco da sua presença. É Yahweh em pessoa que fala com pessoas, que pessoalmente vai ao encontro às suas necessidades, e que é o próprio Deus nacional de Israel. É um Deus presente. E o terceiro nome é Adonai. Adonai é de longe o menos comum usado dos três nomes raízes de Deus. É usado cerca de 350 vezes no Velho Testamento e é sempre traduzido como Senhor. Mas essa característica de Adonai vai denotar a autoridade única, vai apontar para a autoridade única de Deus, mostrando que Ele é aquele que deve ser obedecido. E Adonai vai se juntar com o Yahweh, você já vai ver, você tem aqui na sua apostila, Adonai se junta com o Yahweh cerca de 200 vezes, Adonai está ligado com o Elohim em cerca de 15 lugares, Adonai, Yahweh e Elohim aparecem juntos em Amós 3:13, Samuel 7:28, não é? Ou seja, você pode também combinar esses nomes raiz, e a Bíblia usa isso para que nós possamos entender toda essa característica de quem Deus é. E as passagens que endereçam a Deus somente como Adonai,
enfocam o relacionamento pessoal que as pessoas desfrutam com o seu Senhor, com o seu dono, com o seu esposo, com o seu rei. A mulher chamava o esposo de Senhor, o escravo chamava o dono de Adonai, de Senhor. Os súditos chamavam o rei de Adonai. Ele é, sem dúvida, pessoal, imanente, e autossuficiente, transcendente, superior, mas também é meu Senhor, meu Senhor. Esses são os 3 nomes principais que nós temos na Bíblia, né? Que nós temos para nos relacionarmos com Deus. Elohim, que é um Deus transcendente, que denota poder. Deus tem poder, Deus tem capacidade. Yahweh, que é um Deus pessoal, Ele é o nosso Senhor, Ele se relaciona conosco. E Adonai, que fala da autoridade única. Ele está acima da minha vida, tá? Esses são os 3 nomes raízes. Então, nesses 3 nomes raízes, como nós vimos, existem palavras que vão se ligando e que vão formando, né, umas certas características daquilo que Deus é. E existem 4 nomes troncos, o que nós chamamos de nomes troncos, são esses nomes que se unem a esses nomes raízes, formando esses nomes troncos, e são os 4 mais usados na Bíblia. O primeiro é Jeová Sabaoth, o Deus poderoso, ou o Senhor dos exércitos. E esse nome denota um líder pessoal, lembra? Jeová, Yahweh, que é um Deus imanente, é um Deus que está presente, enfatizando o aspecto de que Deus está conosco. Esse nome indica que Deus é o líder pessoal de um exército celestial grande e poderoso. É um nome militar que demonstra que Deus é um grande líder. Ele revela o lado da sua natureza que peleja batalhas, derrota inimigos e estabelece um reino. Olha só como é que o nome Jeová Sabaoth é muito maior do que a gente já imaginou. Porque a gente não entende que Jeová é um Deus presente. Então Deus, Ele não vai pelejar a batalha lá de um lado e você vai ficar aqui sem fazer nada. Não, Deus se envolve na tua batalha. Deus é um líder, então Ele vai à frente, Ele é quem comanda, faça isso, faça aquilo outro. E os líderes do Velho Testamento, todos eles iam para a batalha junto com o seu povo. Davi pecou justamente porque ele não foi para a batalha com o povo, ele ficou em casa, tinha que estar na batalha, porque o líder vai para a batalha. Deus, como um Deus, Jeová, como um Deus imanente, como um Deus que se envolve, como um Deus conosco, Ele se apresenta para você, Ele está na sua batalha, Ele está na sua guerra, e Ele se apresenta para um povo e Ele diz: eu sou Jeová. Quando Ele diz Jeová, o povo entende, espera aí, Ele quer expressar alguma coisa, dizendo que Ele está conosco. Ele é Jeová o quê? Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus poderoso que se envolve nas nossas guerras. Ele é Jeová. Muitos outros nomes expressam aspectos semelhantes do caráter militar de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de força, fala que Ele é poderoso, fala que Ele é guerreiro, Ele fala de estandarte, triunfal e terrível, fala de o Senhor da batalha, glória e poder, fala de ser valente, de ser um Deus libertador. Jeová Sabaoth, Ele quer trazer libertação para a sua vida. Ele não envia libertação, Ele quer trazer libertação para a tua vida. Olha só, nós estamos nos envolvendo com um Deus maravilhoso. Quando você está adorando a Deus, quando você fala, Ele é o Senhor dos exércitos, nós fazemos parte desse exército. Isso quer dizer que o Deus está ali no meio, Ele está presente. Segundo nome tronco, El Elyon, o Deus protetor. El Elyon também é geralmente traduzido como o Altíssimo, porque esse nome revela o lado do caráter de Deus que serve o seu povo ao fortemente protegê-lo de todo tipo de dano. Sugere uma altura e forças infinitas, ou seja, se nós estamos na altura, o inimigo não consegue chegar. O inimigo tenta com dardos inflamados,
mas ele não consegue chegar nessa altura. Eu estou protegido, ele é o meu castelo forte, como Martinho Lutero cantou. Ele é o Deus das alturas. E onde é que nós estamos? Em lugares celestiais. A palavra céu, no grego, uranos, significa uma dimensão elevada, um lugar elevado. É um lugar que protege. É o lugar onde nós estamos protegidos. Esse nome, El Elyon, é um dos menos comuns dos 4 nomes troncos, né? E existem alguns outros nomes de Deus que estão ligados nesse aspecto da sua natureza, que é proteção: escudo, esteio, rocha, fortaleza, salvador, refúgio, protetor, abrigo, cidadela, torre forte, segurança, ameia, santuário, defensor, fortaleza. Deus é isso para nós. Deus é a nossa proteção. Ele tem o poder para nos proteger. Ele tem o poder para nos proteger. El Kodesh, o Deus perfeito, também traduzido como o Santo de Israel. Lembra que nós vimos na aula passada o Santo, Santo, Santo? Ele é perfeitamente santo. Ele é El Kodesh, o Deus perfeito. Esse nome básico demonstra que Deus é separado da criação por usar o El, ou seja, Elohim, transcendente, superior. Ele não depende da criação, ele é separado da criação pela sua natureza não criada, eterna e sua perfeição moral. El Kodesh sugere que Deus não pode ser abordado por aqueles que são moralmente imperfeitos. Para isso você vai ter que ver os atributos de Deus, as aulas passadas, para que você entenda que Deus se relaciona com aqueles que são santos. Deus, ele se torna pessoal com aqueles que são santos. Vários aspectos do estado de separado de Deus e da sua perfeição moral e absoluta, nós podemos ver quando Deus se mostra como juiz, como santificador, como nuvem, como fogo consumidor, como fiel, como zeloso, como celestial, como árbitro, como justo, como rei da glória, como verdade, como ilustre, como majestoso, oculto, como justo. Ele é o santo. Ele é o santo. E o último nome tronco é El Shaddai, o Deus provedor. É traduzido também como o Todo-Poderoso, mas não é possível saber realmente a origem do significado da palavra El Shaddai. El Shaddai pode ser que esteja falando sobre uma palavra assíria, que denote montanha, para justificar a palavra todo-poderoso, um lugar elevado. Outros, todavia, argumentam que ela se deriva da palavra aramaica para derramar, enquanto que alguns salientam a semelhança de Shaddai com a palavra hebraica para seio. Mas a Septuaginta, ela traduz de uma forma melhor, ela traduz El Shaddai como o suficiente, que parece que traduz um pouco melhor essa palavra, o suficiente. E isso faz sentido porque El Shaddai é quase sempre usado no Velho Testamento no contexto da extravagante aliança de provisão de Deus. Deus é mostrado como aquele que tudo supre na sua vida e na minha vida. O lado superior da natureza de Deus também é visto nesses nomes, quando ele se mostra como provedor, como lâmpada, como criador, como bondade, como cálice, como conselheiro, como luz, como consolador, como fonte. Ele é aquele que tudo supre. Ele é El Shaddai. Na minha vida, na sua vida. E existem, para a gente terminar, os nomes ramos. Os nomes ramos são aqueles que derivam desses nomes troncos. E nós podemos notar na Bíblia cerca de 90 nomes que estão ligados a esses 7 nomes, os 3 raízes e os 4 troncos, no contexto que enfatizam aspectos da natureza de Deus. E a maioria aparece somente 1 ou 2 vezes na Bíblia. Eu não quero que você seja um expertise em nomes de Deus. O que eu quero que você entenda é que se você entender
pelo menos esses 3 nomes raízes, você já vai ver o contexto daquilo que Deus quer trazer para você. Então nós devemos nos lembrar que a natureza eterna, infinita e imortal de Deus significa que Ele é todos esses nomes todo o tempo. Deus é o que Ele é, mas Ele se apresenta a nós com relação à nossa necessidade. Os vários nomes nos apresentam as diferentes facetas da sua natureza, mas a frase, o nome de Deus, os envolve todos. Quando nós falamos sobre o nome de Deus, nós estamos envolvendo tudo aquilo que Ele é. Que nome que é? Então, aí Ele vai se revelar de forma mais específica. Todos os nomes se aplicam igual e plenamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Todas as 3 pessoas compartilham do mesmo nome e da mesma natureza. Então entenda que Deus, Ele é poderoso. Entenda que Ele é Elohim. Entenda que Ele é o Deus que se envolve, o Deus conosco, o Deus Jeová. Entenda que Ele é Adonai, Ele é o Senhor. Entenda que Ele luta as tuas batalhas. Entenda que Ele supre, que Ele te protege, que Ele provê. E existem tantos nomes na Bíblia que ele demonstra ser para que Ele possa agir na sua vida e através da sua vida. Por que Deus demonstra os nomes dEle? Mais uma vez, para que você o conheça de forma pessoal. Conhecendo a Deus de forma pessoal, Ele tem autoridade e Ele tem abertura para agir na sua vida, te transformando, para que você seja um instrumento da glória de Deus onde quer que você vá. A sua adoração depende do conhecimento de Deus. A sua adoração depende do conhecimento prático e pessoal de quem Deus é. E essa aula foi só para te mostrar como Deus quer se envolver com você. E ao ler a Bíblia, você vai ter mais entendimento quando Deus falar com você, eu sou isso. E aí você vai ver o contexto. Então Ele está dizendo que Ele é Elohim, que Ele tem poder. Ele tem todo o poder, Ele está acima da minha necessidade, então Ele pode suprir. Puxa, Ele está se chamando aqui como Jeová. Puxa, é um Deus que está comigo aonde estou. Puxa, é um Deus que está ali, eu estou sofrendo, mas Deus está comigo. Ele é o quê? Ele é Jeová Shalom. Ele é a minha paz, Ele é a ordem no meio do caos. Para que você possa conhecer de forma prática quem Deus é e se relacionar com Ele dessa forma. Tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. No nome de Jesus.